Oi gente, estou aqui para mostrar como que utiliza o programa Banco de Questões N, tá? Então tá aqui, ele é um programa, ele é executável, né? Então ele vai funcionar no Windows, basta que você dê 2 cliques nele. Quem tiver antivírus, ele pode talvez acusar que seja um vírus por conta de ele ser um executável, certo? Mas ele vai acusar, vai fazer a leitura e vai identificar que realmente não é um vírus, tá bom? Ó, aqui de início a gente tem o que? Usuário e senha, né? Então, ao colocar o nome do usuário e da senha, você vem para essa tela aqui do banco de questões, né? Essa é a versão 112 do programa já. Aqui a gente tem 5 botões, certo? O primeiro botão é de adicionar questão. Clicando nele, a gente vem para essa tela de adicionar questão, onde você descreve aqui a disciplina que você quer colocar a questão, por exemplo, matemática, que é a minha área. Assunto, vou botar aqui função, né? E nessa parte aqui, eu coloco o corpo do texto, né? Onde você pode ter a introdução da questão, né? Pode ser uma questão do Enem, pode ser uma questão sua, autoral, uma questão de vestibular, enfim, qualquer tipo de questão, certo? Caso você precise colocar alguma terminologia matemática, né? Por exemplo, eu quero botar aqui f de x, né? F de x é igual a x ao quadrado, por exemplo, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui em Dicas LaTeX para ver qual é o formato que ele vai ler. E lembrando que aqui já está dizendo, ó, o enunciado LaTeX ele tem que estar entre cifrões, né? Então eu devo colocar um cifrão aqui no começo, tá? 2 cifrões, aliás, e 2 cifrões aqui no final, para o programa entender que isso daqui é a linguagem matemática. Para quando ele gerar o arquivo doc, ele já gerar com a formatação da linguagem matemática, certo? Esse aqui eu já sei, né? Que é o circunflexo, né? Que representa o expoente, mas caso eu não saiba, eu venho aqui em Dicas LaTeX, e aí aqui tem um monte, ó, né? Tem dizendo aqui a multiplicação, a divisão, fração, expoente, expoente composto, índice composto, raiz quadrada, raiz enésima, e assim vai, ó. Tem várias coisinhas aqui, eu não vou mostrar todos, né? Porque senão o vídeo ia ficar maior. E aqui no que você deve fazer, ó, você vai trocar essa palavra barra, tá bom? Barra, né? Por esse símbolo de barra, né? Aqui, tá certo? Eu coloquei a palavra porque senão ele ia gerar alguns conflitos se eu colocasse essas barrinhas todas, tá? Bom, fiz o texto, aí vamos supor que a minha questão tem uma imagem, né? Então eu posso selecionar a imagem. Eu clico em selecionar a imagem e aí eu vou buscar no meu computador, né, onde está essa imagem, certo? Texto complementar. Vamos supor que você tem um texto, tem uma imagem e depois tem a pergunta, o comando da questão, por exemplo. Você pode clicar aqui e você vai abrir essa outra parte para descrever aqui sobre a sua questão, tá certo? Logo adiante a gente tem também as alternativas, onde você vai colocar aqui letra A, né, letra B, certo? Letra C e assim vai até o item E. E claro, no final você coloca o item correto. Vamos supor que a sua questão tivesse imagens, né? Por exemplo, a gente teria que identificar qual das funções é uma determinada função, essa função aqui de cima. Então, eu precisaria o quê? Eu precisaria ter as imagens dela. Aqui do lado direito a gente tem as imagens. Você pode clicar do mesmo jeito que você pode selecionar uma imagem aqui para o enunciado, você pode selecionar uma imagem aqui para o item, tá certo? Aí você vai ter uma imagem aí, no caso, para cada item, tá bom? Aí uma dica que eu dou é, ao salvar essas imagens, né? Salvar essas imagens todas em uma mesma pasta. E daqui a pouco eu vou mostrar qual seria a pasta ideal, tá bom? Terminou a questão, clicou aqui em salvar, ó, a questão salva com sucesso. Se eu quiser ver a questão, eu posso clicar nesse terceiro botão aqui da tela inicial, que é editar ou excluir questões. Quando eu clico, a minha questão vai estar aqui, eu consigo visualizar. Se eu selecionar ela e clicar em editar, eu posso fazer alguma alteração. Ah, ficou faltando botar aqui a letra C, ficou faltando botar aqui a letra D, a letra E, né? Ficou faltando aqui eu botar o item correto, vou dizer que é o A, tá bom? E faltou botar mais texto, pronto. Então eu posso fazer qualquer alteração. Então, o assunto não é função, função na realidade é do segundo grau. Então eu coloco aqui do segundo grau, por exemplo, certo? Enfim, você pode fazer qualquer alteração e salvar, certo? Questão salva com sucesso. Você pode clicar lá em editar de novo, né? Ou vir aqui na janelinha de baixo, que fica também aberto, e você vai ver que a sua questão ela já está, né, formatada do jeito que você formatou, ok? Fechando a janela aqui em cima, né? Você pode também fechar essa outra janela aqui do edital excluir questões, né? E aí você volta para a janela principal, que é essa daqui. Então, adicionar questão é isso, tá certo? Você pode adicionar questão por questão, que é um pouco trabalhoso, mas a questão fica do jeito que você quer. Um outro botão, que é esse segundo aqui, é o importar questões docx, certo? Para que serve? Você clicando aqui, você vai procurar no seu computador algum arquivo em doc ou docx para poder selecionar e tentar importar as questões. Só que para poder importar de forma correta, tem que ter alguns parâmetros, tá? Eu vou aqui, ó, na minha pasta, onde tem aqui Enem 2024, certo?
Nesse arquivo eu tenho aqui algumas questões do Enem 2024, certo? Não são todas, só umas 10, se eu não me engano. Isso, 10 questões, ó, tá? E aí qual é o formato que tem que estar o seu arquivo? Ele tem que estar em docx, obviamente, o formato salvo. E aqui, o que é que eu aconselho? Você colocar esse parágrafo aqui com assuntos, dois pontos, assunto, dois pontos. E aí você escreve aqui, ó, geometria, geometria analítica, trigonometria, circunferência. Pronto. Por que que eu faço isso? Porque quando eu for adicionar a questão, através da importação, ele já traz para cá o assunto, ó, direto, entendeu? Para você não ter que digitar de cada um. Sei lá, você tem um arquivo com 70 questões. Aí você não vai ter que colocar questão por questão o assunto. Basta que você coloque antes aqui, previamente. Tá certo? Aí beleza, e o formato da questão? Bom, a questão tem que estar com um número separado, né, e um pontinho aqui depois. Ó. Por exemplo, 1 ponto. Né, aqui na segunda, 2 pontos. Certo? Porque ele vai copiar tudo que está depois desse ponto. Tá bom? No meio da minha questão, eu tenho aqui a fonte, no caso o Enem 2024, né, a origem dela. E aí ele vai pegar toda essa primeira parte aqui, ele vai copiar direto para essa parte aqui, ó, no enunciado da questão, certo? Vocês viram que tem uma imagem aqui. Ele também salva essa imagem e ele vai adicionar essa imagem depois aqui, nessa parte. Vai ficar o endereçozinho aqui e a gente vai ver a pré-visualização da imagem desse lado direito. Do mesmo modo que se a questão tiver itens com imagem, também aparece desse lado, tá bom? Aqui é o restante do texto, logo esse texto aqui ele vai ficar nessa parte opcional, tá certo? E aqui os itens vão todos serem colocados aqui. Veja que o item eu coloquei em vermelho, o item correto. Por que eu coloquei em vermelho? Porque o programa identifica o item correto e o item já vem para cá. Ele vai marcar aqui letra D, já que é o item correto, certo? Ok? E isso ele vai fazer com todas as questões que tem nesse arquivozinho que já está nesse formato. Você pode perceber que nessa questão aqui, na sexta questão, tem texto, tem imagem, tem texto, e cada item ó, tem o quê? Uma imagem, né? Uma imagem justamente do gráfico para ser identificado. E o programa ele é capaz de ler e trazer tudo isso para cá, certo? Ok? Bom, o meu arquivo já está pronto, então eu vou importá-lo, tá? Só um detalhe que eu não falei, esses três botões aqui, tanto na parte do enunciado quanto na parte aqui do texto complementar opcional, é para você colocar em negrito, itálico ou sublinhado. Você tem aqui uma palavra, vou botar aqui casa, por exemplo. Quando eu seleciono e clico no B, aparecem esses asteriscos aqui, justamente porque essa palavra, quando eu for gerar a questão, ela vai ficar em negrito, caso eu queira dar ênfase àquela palavra, né? Do mesmo modo, eu também posso selecionar e clicar em itálico, que aí ó, aparece esse asterisco aqui na frente e atrás, logo a palavra vai ficar em itálico, né? E se eu quiser sublinhar, eu clico aqui ó, e vai ficar sublinhado, né? Ele já aparece desse jeito, tá bom? Basta selecionar e clicar no botão, tá bom? Sim, voltando. No meu edital excluir, eu vou pegar essa questão aqui, eu não quero mais ela, então eu vou excluir. Vou clicar no botão aqui do meio. Ó, selecionei, cliquei em excluir. Aí ele diz, tem certeza que deseja excluir essa questão? Sim, pronto, excluí. Ele sempre vai voltar para essa tela inicial, mas a janela de edital excluir está lá ainda, basta clicar lá embaixo na barra do menu iniciar. Como você pode ver, não tem mais nenhuma questão aqui. Se eu clicar em editar, ele vai dizer, ó, nenhuma questão selecionada, volta para a tela inicial, né? Se você minimizar também, ó, você evita isso. Excluir, ele vai dizer aqui, ó, nenhuma questão selecionada, tá vendo? Atualizar, posso atualizar minha lista quando eu quiser, ó, como não tem nada, não vai aparecer, tá bom? E esse filtrar questões, né, para que é que serve? Aqui, no momento que eu vou digitando as palavras, ele vai filtrando. Se eu tiver 100 questões aqui, ele vai filtrando. E já vai me mostrar qual é aquela questão que eu quero alterar. Porque, de repente, a gente pode ter um erro na questão que quer alterar. Aí seria muito complicado eu lá com mais de 100 questões, tendo que procurar uma a uma, né, qual é a questão. O filtro serve para isso, tá bom? Bom, agora vamos aqui para a importação de questões. Importar. Eu tenho aquele arquivo do Enem 2024, são 10 questões, todas elas estão com conteúdo, eu vou abrir. Vindo para cá, para essa tela de configurar a importação, eu tenho que escolher qual é a disciplina. Como as minhas questões são de matemática, né? Então, eu devo botar o nome matemática aqui para poder ficar, né, selecionada a disciplina. O conteúdo, se for de um conteúdo só, tipo assim, eu tenho 10 questões só de função, eu posso botar aqui, função. E pronto, ele vai ficar com isso aqui já lá direitinho. Mas, como vocês viram, eu coloquei o arquivo já para ter o assunto no começo da questão, né? Antes do enunciado da questão. Então, não preciso digitar nada aqui. Basta eu vir nesse botãozinho, ó, detectar conteúdo assunto individual em cada questão, que ele identifica, certo? Ele vai salvar as imagens automaticamente, ele vai detectar as respostas, né, automaticamente e processar as fórmulas matemáticas também, certo? Eu clico em iniciar a importação e pronto, ó, ele me diz aqui um resumo, ó, sucesso. 10 questões importadas com sucesso. Qual foi a disciplina? Matemática. Modo de conteúdo, individual por questão, que foi porque eu cliquei naquela barrinha lá, né?
questões de conteúdo individual detectadas, 9 de 10. Então quer dizer que uma das questões ele não identificou o assunto. E aí eu preciso ver, né, qual foi o problema. Com respostas detectadas 10 de 10, né, todas elas. Questões com imagem 7 de 10, total de imagens 16 imagens e fórmulas matemáticas processadas. Vou clicar aqui em OK ou fechar, tanto faz, tá? Beleza, então é para ter as 10 questões aqui quando eu clicar em editar ou excluir questões. E realmente estão todas as 10 questões aqui, ó. Tá vendo? Perfeitamente. Eu vou clicar na primeira aqui, editar. Pronto, veja que no enunciado ó, não tem o número da questão. Justamente como eu disse para vocês, ó, o número, a questão tem que estar no formato padrão, que é o número e depois um ponto e um espaço. Aí depois desse espaço é que vem o texto da questão. E aí ele traz para cá toda a questão bonitinha, ó. Bonitinha, a questão está toda aqui. Veja que tem uma imagem, ó, na questão, né? E tem um texto depois, ó, certo? Um texto depois. E os itens também, ó, foram todos, né, levados com o item correto também. E a gente consegue pré-visualizar a imagem aqui, ó, que é aquela imagem lá. Tá certo? E é onde é que foi salva essa imagem? Olha aqui o caminho, ó. C2 pontos, imagens, imagens importadas e o nome da imagem aqui, ó. E o formato dele que é PNG, certo? Então a questão já está com a imagem salva aqui, certo? Vou fechar essa janela. Vamos agora dar uma olhadinha no outro aqui, ó. Essa outra, ó, veio a imagem do mesmo jeito, tá aqui o endereço bonitinho, na mesma pasta, tá? Ó, tudo certinho aqui, certo? Vamos ver mais um aqui, a terceira, essa da caneca. Ó, outra imagem aqui também, tudo perfeitinho. A questão já vem toda perfeita, ó. Inclusive, ó, disciplina matemática, aqui, ó, álgebra, equações, função, tá vendo? Equações de segundo grau. Então, vem dizendo tudo aqui, né, que foi que eu já deixei previamente colocado, né? Deixa eu ver aqui esse do tanque. Pronto. Essa questão, ela tem itens com imagens. Então, aqui do lado direito eu consigo ver a imagem do enunciado, que é essa, e a imagem de cada um dos 5 itens, ó. Alternativas 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, claro, com a letra, né? A, B, C, D, E, a resposta correta é a letra B. Então ela veio toda perfeitinha aqui, então a questão já está toda pronta. Aí você vai se perguntar, certo, mas onde é que estão essas imagens? Está nesse endereço aqui, tá? Todas elas. Então vamos dar uma olhadinha. Eu vou lá no meu C2 pontos, tá aqui o meu C2 pontos, tá? E aí, ó, eu vou atualizar aqui. Pronto, a gente viu que apareceu aqui, ó, a pastinha imagens, né? Apareceu agora, dia 30/11, né? Às 11h33, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Eu abro aqui, nessa pasta tem imagens importadas. E dentro dela estão todas as imagens que foram importadas daquelas questões. Ó. Todas estão aqui. Não só as imagens do enunciado, como também a dos itens, né? Ó, como aquela questão lá que tinha esses itens com os gráficos. Tá vendo? Então todas estão aqui com uma numeração, uma nomeação diferente, né? Justamente para não dar conflito de dado. Certo? Então todas as imagens ficam aqui. Por que eu configurei para ser nessa pasta do C2 pontos e na pasta ele criar essa pasta de imagens? Porque todo computador tem a pasta C2 pontos. E é importante que o endereço esteja assim. Por exemplo, você está no computador, sei lá, você tem mais de 1000 questões já no seu banco. Ah, mas eu tive que trocar de computador e quando eu levei as imagens ficaram complicadas, porque não estão no mesmo endereço. Por isso que eu optei por colocar no C2 pontos, porque você pode trocar de computador à vontade. Basta que você copie essa parte de imagens e cole no seu outro computador. Ok? Aí você pode perguntar, certo, e o texto fica salvo aonde, né? Onde é que fica esse texto? No momento que eu cliquei em salvar a questão, ele já cria esse arquivo .json aqui, ó. Banco, underline questões, né? JSON. Nesse arquivo estão todo o texto das questões. Se eu abrir um bloco de notas, eu consigo visualizar as questões que estão aqui, ó. Então veja, ó, questão, ó, disciplina matemática, gráfico, está aqui o enunciado, está aqui os itens, ó, bem direitinho, a resposta, o enunciado que tem a imagem, ó, o caminho aqui, né, o endereço e tal. Esse arquivo, quando você for levar esse programa para outro computador, você tem que levar ele junto. Então você leva o programa, que é o banco de questões N, e também esse arquivo JSON, que é o texto, banco de questões JSON, certo? Do mesmo modo, você tem que levar aquela pasta de imagens lá no C2 pontos, né, para o seu novo computador, caso você, né, vá trocar de computador, ok? Pronto, então a gente acabou de pegar todas essas questões que estavam nesse arquivo aqui e alimentou o nosso programa. Agora ele está com todas essas 10 questões. Bem bonitinho, perfeitinho. Veja que aqui, ó, tinham questões com o inserir fórmula, né? Quando você vem aqui no programa do Word, clica em inserir equação ou inserir fórmula, dependendo da versão do seu Word, você começa a digitar e ele aparece nessa linguagem aqui, né? A questão do expoente, a questão de fração e tudo mais, certo? O programa ele interpretou, né? Ele já levou isso perfeitinho para cá, ó, por isso que fica, por exemplo, nessa daqui, ó, fica entre cifrões, ó, essa letra K, porque ele entende que essa letra K ela é para estar na linguagem matemática, ok? Pronto, vamos fechar aqui.
Só voltando aqui na parte de editar questão, ó, se eu quiser editar essa questão que tem aqui, um jardineiro, mas eu tenho, sei lá, umas 1000 questões aqui, então eu coloco um jardineiro. Quando eu começo a digitar, ó, já elimina as outras questões, fica só ela, tá aqui um jardineiro, eu posso já selecionar ela de forma mais fácil. É óbvio que aqui, né, eu não preciso, porque só são essas 10, mas quando eu tiver com um banco maior, né, é importante ter esse filtro. Pronto. No outro botão, que é esse aqui, filtrar questões, olha para que serve. Clicou, aparece essa janela aqui. Disciplina, assunto e texto. Se eu clicar aqui disciplina e botar, sei lá, inglês, né? Inglês. E clicar aqui em filtrar, olha o que ele diz, ó, nenhuma questão encontrada. Claro, porque eu não botei nenhuma questão de inglês, né? Obviamente. Mas se eu botar matemática, é óbvio que vão aparecer todas que estão aqui, que são aquelas 10. Ó, questão 1 até questão 10 aqui, certo? Eu posso separar por assunto também, eu posso pesquisar só pelo assunto, botar aqui função e vou pesquisar. Pronto, tem 4 questões aqui que envolvem função, certo? E quando eu clico na questão, do lado direito aparece aqui o assunto, né, todo o assunto que envolve a questão, o enunciado, né, a imagem do enunciado, o texto complementar e também as alternativas. E no final, a resposta correta com a coloração verde aqui. Se eu clicar na outra, ó, do mesmo modo, vai aparecer aqui a questão do lado e eu posso analisar. Tipo assim, será que essa questão eu quero colocar na minha prova? Achei interessante, então eu quero. Então eu posso clicar aqui e selecionar esse quadradinho, ó. Selecionei. Aqui embaixo aparece o total de questões e quantas você selecionou e quantas estão adicionadas à sua prova, certo? Mas vamos lá. Como a gente está só fazendo um teste aqui, eu vou adicionar todas essas 10 questões aqui, tá bom? Ó, selecionar todas. Bem aqui a gente tem, ó, selecionar todas, desmarcar todas, né? Eu posso selecionar tudo, né? 10 de 10, desmarcar todas, 0 de 10, adicionar as questões ou remover. Eu vou adicionar, porque eu quero essas 10 questões na minha prova. Tá, cliquei em adicionar, aparece o que aqui, ó, 10 questões adicionadas à prova. Ele volta para essa tela inicial, posso minimizar, e aí eu volto aqui para a tela que está de filtrar questões. Claro que eu posso filtrar um assunto, depois eu posso filtrar outro, e aí eu posso escolher botar 5 questões de função, 5 questões de, sei lá, de progressão aritmética, enfim. E aí eu vou construindo minha prova, tá? Posso construir minha prova com quantas questões eu quiser, desde que, claro, esteja no banco, né? O limite vai ser a quantidade de questões do banco, obviamente. Você pode fechar essa janela normalmente, as questões já estão lá adicionadas. Esse aqui é o meu arquivo lá que eu importei, né? Vou fechar aqui. Voltando aqui para o programa. Beleza, eu filtrei essas questões. Se eu clicar de novo aqui em filtrar questões, né? E for clicar aqui em filtrar por assunto ou não, ele ainda me mostra, ok, tem 10 questões ainda ó, adicionadas na prova, elas já estão na minha prova, certo? Então não preciso mais me preocupar, mesmo fechando essa janela, as questões já estão lá. Claro que se eu fechar o programa, né, isso vai ser reiniciado. Mas clicando aqui agora no último botão, né, o de gerar prova, ele vem para essa tela, onde eu escolho quantos modelos de prova eu quero. Por exemplo, o Enem tem 4 modelos de prova na aplicação regular. Você pode dizer assim, não, eu quero botar 4 provas diferentes. O que é que ele faz, o programa? O programa, ele pega as questões e dispõe elas de forma aleatória, de modo que a questão 1 não caia em uma outra versão na mesma posição da questão 1. Então a questão 1 pode de repente cair lá na 7, aí a 7 cai na 2, entendeu? Ele vai fazendo essa permutação. E o número de questões que eu quero na prova. Como eu selecionei aquelas 10, eu quero com as 10. Se por acaso eu colocar um número maior do que isso, ele vai dar um erro. Gera a prova, ele vai dizer, ó, valores inválidos, né? Deixa eu minimizar isso aqui e voltar para a tela, pronto. Agora, se eu colocar 9, ele vai conseguir gerar. Agora, o que acontece? Não quer dizer que ele vai pegar aquelas 9 fixas e vai espalhar por toda a prova, por todas as 4 versões. Ele pode simplesmente numa prova ter aquela questão e na outra não ter, tá certo? Então é importante que você coloque o total máximo de questões que você selecionou, 10 questões. Eu vou gerar 4 provas. Você pode já clicar em gerar direto, que já vai gerar a sua prova. Só que tem esse botãozinho aqui, ó, painel de formatação. Clicando nele, você pode mexer no layout da sua prova, tipo as margens, ó, à esquerda, à direita, superior e inferior. A fonte, que são poucas opções que eu tenho aqui, né? Arial, Times, Calibre, a Cambria, Verdana e George, certo? São só essas aqui. E a fonte, o tamanho da fonte, né? O alinhamento, você pode botar à esquerda, centralizado, direito ou justificado, e ele já vem pré-configurado nisso daqui, na Arial 11, 1 centímetro de cada lateral, né? Em cima, embaixo, esquerda e direita, justificado e o espaçamento simples. Mas você pode fazer a sua alteração aqui, tá certo? E o espaçamento 0 e 0, antes e depois. Esse é o padrão, tá bom? Se por acaso você moveu aqui, mexeu sem querer, você clica em padrão, ó, que ele atualiza, ele vai voltar para o padrão dele, que no caso são essas aqui, ó, que é 2,5, 2,5, 3 e 3, que esse é o padrão, né, que a gente tem. Mas eu prefiro sempre deixar aqui em 1, que é o que começa, certo? Eu prefiro botar aqui tudo 1 cada lado, tá bom?
Ou você pode simplesmente cancelar. Ah, não gostei dessa formatação aqui, botei sem querer. Cancelou, tá tudo certo, senão você aplica, né? Vou cancelar aqui. E agora vamos para gerar a prova, que é o principal. Para poder gerar a prova, o que foi que eu fiz? Eu deixei um arquivo aqui com o nome cabeçalho modelo, certo? Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Ó, no arquivo ele tem aqui o nome da escola, onde você pode apagar isso daqui e escrever o nome da sua escola, certo? Escola de ensino médio e coloquei o nome dela, enfim, pode ser tanto particular como pública, né? O importante é você colocar aqui. Do lado esquerdo tem espaço para o símbolo da sua escola, você pode deletar isso daqui e colar aqui seu símbolo, né? A imagenzinha. E como eu fiz para o ensino médio, né? Tem aqui ó, a série, primeiro, segundo, terceiro. Mas se você quiser, você pode botar sexto ano, sétimo ano, oitavo e nono. Você pode só apagar isso daqui ou simplesmente deixar o espaço em branco. Isso aqui é só um modelo, tá, gente? É só caso vocês queiram um modelozinho já pronto, já tem aqui, tá? Inclusive tem até essa bolinha aqui para você, ó, poder preencher já aqui ou deixar em branco, se você achar melhor, tá bom? Do mesmo modo com as séries aqui, com a turma, aliás. Né? Você pode apagar e deixar só a turma em branco para a pessoa escrever com a mão mesmo, né? E espaço para aluno e data, certo? Aqui esse meu modelo ele já está no formato de coluna, ó, como você pode ver aqui em cima nessa região já tem aqui a coluna, então ele está separado em duas colunas, que eu prefiro assim, eu acho que é mais econômico, certo? Vou fechar aqui, não vou salvar, tá? Esse é o modelo. Então o que eu vou fazer agora no gerar prova? Cliquei em gerar prova, ele pede para você selecionar um arquivo, certo? Modelo, porque ele vai copiar para poder fazer sua prova. Então vamos lá, cliquei aqui em cabeçalho modelo, mandei abrir. Agora eu seleciono uma pasta na qual eu quero que as minhas versões das provas fiquem. Vou botar na mesma pasta. Selecionei. Pronto. Demora um tempinho, dependendo do quanto de questões você tenha na sua prova e também o número de versões. Se você colocar aqui, por exemplo, 45 questões, talvez leve mais ou menos esse mesmo tempo. Mas se eu colocar o número de versões aqui, 10 provas diferentes, ele vai demorar. Porque ele vai comparar todas as provas com a primeira, depois com a segunda, entende? A cada prova nova que ele gera, ele compara a posição das questões, justamente para não colocar no mesmo local, tá bom? Pronto, ó, mensagem de sucesso, ok. E aí na minha pasta, ó, eu estou vendo aqui a prova modelo 1. Quando eu abro, ele fez uma cópia daquele cabeçalho, ele deixou do mesmo jeito que estava e construiu a minha prova em cima dela. Ó, modelo 1, e aqui estão as questões. Ó, no caso ele pegou aquela que tem logo os itens com imagens, né? Tá aqui bem bonitinho. Ó, a linguagem matemática já está aqui. A segunda questão, imagem bonitinha. Ó, linguagem matemática aqui, ó, o subscrito, né? Aí vamos aqui pra frente, ó, o elevado, né? O expoente aqui, ó, tudo bonitinho, a prova toda certinha, certo? Ó, aqui, ó, perfeita já para você imprimir e, ó, isso daqui que coisa linda, tudo perfeitinho aqui, ó, tá vendo? Com a linguagem matemática, né? Apesar desse aqui estar aparecendo esse espaçozinho para você botar aqui, uma raiz enésima, né? Quando não tem, ele não aparece lá na prova, então vai ser raiz quadrada mesmo, isso aqui fica em branco. Esse pontilhado aqui ele não aparece não, tá? Então fique despreocupado em relação a isso. Então pronto, tá aqui as 10 questões. Veja que a primeira começou com essa daqui, né? Ó, que tem a amplitude aí, né? Os projetistas de uma fábrica. Vamos ver a versão 2. Versão 2 ó, já não é a primeira questão, já é outro gráfico. Na realidade, ó, coincidiu na segunda ser a segunda questão, ó, né? Vamos aqui ver a terceira. Terceiro modelo. Terceiro modelo. Aquela lá, ó, nem tá aqui. Vamos ver, tá bem mais na frente, ó. Pronto, ó, ela ficou. Cadê aqui? Cadê, meu Deus? Tá aqui, né? Ó, pronto. Já é essa daqui, né? Ó. Do tanque e tal, né? A sétima questão, ó. Já virou a sétima questão. Então ela sempre vai estar em posição diferente, ó. Foi a primeira, foi a segunda, foi a sétima. Nessa daqui ela foi a... Cadê aqui? Ó, foi a quarta aqui, né, do projetista, né? Eu acho que eu até confundi. Nessa terceira aqui ela não foi a sétima não, né? É só pesquisar aqui. Um projetista. Projetista, cadê? Ah, pronto, aqui, projetistas, né? Foi a décima, na realidade, ó, eu tinha confundido com a outra. Então, assim, sempre vai estar em posições diferentes, certo? Aí você pode perguntar, certo, mas aqui as questões estão sem o gabarito, né? Estão totalmente limpas, né? Não tem aquela coloração vermelha, como estava no arquivo original lá, né? É porque ele gera um arquivo separado com os modelos de prova e os gabaritos, ó. Tá vendo? Então, ó, estou aqui com o modelo 1, ó, questão 1, A, 2C, 3D, posso minimizar aqui. E aí, ó, posso recolher, né? E aí tem a segunda, aqui, a terceira,
toda, e a quarta também, ó, bem bonitinho aqui com o gabarito já todo ok, né? É isso, pessoal. Esse é o programa, ele serve para isso, né? Ele é um banco de questões onde você pode inserir suas questões. E agora, só para poder mostrar um pouco mais, né, do que ele é capaz, vou apagar isso aqui, né? Eu tenho aqui meu banco de imagens, certo? Já das questões que eu já coloquei. Eu vou até deletar essas imagens aqui que eu importei. Vou colar meu bancozinho de imagens já, atualizar aqui. E pegar esse meu arquivo JSON, que ele já tem, né, 800K, e substituir por esse. Substituir, ó. Pode ver aqui que é o arquivo novo, 807K, e vou abrir aqui. Só para a gente poder finalizar, né, eu mostrando aqui o programa com mais questões, certo? Botei aqui o login e a senha. Eu vou aqui em editar questões. Olha o tanto de questões que eu já tenho. Peguei aqui todos os Enem 2024, 2023, 2022, 2020, 19. Aí está aqui o de 2021 também. E outras questões aleatórias, do SPAES, SAEB, né, que a gente encontra na internet aí. Certo? Ó, várias e várias questões aqui a mais, né? SAEB, SPAES, SAEP, PAEBs, né? Tem vários aqui. O Enem 2018, mais SPAES, Enem 2017, então eu tenho no meu banco de 2017 até 24, tá? Estou planejando fazer o de 25 também. Aí, ó, umas caixinhas da UES também aqui. Como eu sou do Ceará, né? Peguei aqui do vestibular da Universidade Estadual. E outras questões de origem autoral, né? Essas questões aqui são minhas, tá bom? Então eu tenho aqui 810 questões nesse meu banco, tá? E aí, quando eu venho aqui em filtrar, se eu botar aqui função, ele vai me mostrar todas as questões que tem do Enem, certo? E minhas, né? E do SPAES SAEB, que eu andei colocando aqui, ó, todas elas. E eu posso dar uma olhadinha aqui no meu lado direito, né? Ó, ver as imagens, né? Os gráficos e tudo mais. E eu posso construir uma prova toda só de um assunto que eu acho mais interessante. Ou então eu posso digitar aqui Enem e aí filtro. Apareceram 86, né? Agora eu botei Enem e função. Ele não achou. Ah, porque eu botei assunto, botei no canto errado, verdade. Então, deixa eu ajeitar isso aqui. Função é para ficar aqui, ó. Função. Pronto, agora sim vai estar pesquisando corretamente. Pronto, são 97 questões de função, ó, ok? Envolvendo questões do Enem e do restante do meu banco. Agora, se eu botar aqui no texto Enem, como todas as minhas questões do Enem eu coloquei no texto o nome Enem e o ano, ele vai filtrar. E aí tem 36 questões que envolvem função do Enem de 2017 até 2024. E todas estão aqui, certo? Com a imagem bem direitinha, certo? Ó, tudo certinho, tudo pronto para a gente usar. Tá certo, gente? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode falar comigo. Valeu!